Bem-vindos ao primeiro podcast de estreia do Homens de Honra. E é um prazer estar falando com vocês aqui. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, uma pessoa que vem trazendo aí ao longo dos anos uma transformação nos jovens, nos adolescentes, num setor que a gente precisa tanto, que é o setor emocional, né? E o setor educacional também. E uma pessoa que eu tenho o privilégio de hoje chamar de amigo, pela proximidade que a gente criou. Então, queria agradecer aqui, Bruno Assunção. Obrigado pelo carinho, meu amigo. Obrigado pela tua presença Roberto, aqui com a gente. Eu fico feliz demais pelo convite, tá? Vai ser o primeiro de muitos podcasts aí. E é isso, cara. Eu tô feliz demais aí com o seu convite. Para mim, eu me sinto honrado, de verdade, de você ter escolhido aí o primeiro para poder abrir essas sequências de podcast que verdadeiramente vai mudar a vida de muitos homens no Brasil. Amém, que bom, que bom. Bruno, conta um pouco pra gente da sua trajetória, da sua história. Vamos lá. Quem é o Bruno? O que o Bruno faz, né? Conta um pouco pra gente aí da sua trajetória. Cara, o que o Bruno faz? O Bruno já fez muita coisa nessa vida, né? Eu acredito que eu tenho uma coisa de empreendedorismo muito forte na minha veia, devido às coisas que aconteceram durante a minha vida, né? Já tive várias experiências assim. Por exemplo, cara, já tive ônibus de turismo, já vendi roupa para sacoleira, eu já vendi produto de cabelo para dona de salão. Então, eu nunca trabalhei de carteira assinada. Eu tive minha primeira experiência com palestras, é o que eu faço até hoje. Mas eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu tentei lutar contra o meu propósito durante um tempo. Eu tentei por várias vezes sair das palestras, porque tem momentos que cansa. É legal viajar, sabe? É legal viajar, mas quando você viaja a passeio, você viaja uma vez ou outra. Mas eu tenho uma pegada de... Agora a gente está em maio, né? Isso. De 18 anos. Em março fez 18 anos que eu faço esse trabalho dentro das escolas. Então, assim... Vamos apresentar o Bruno, então. O Bruno, que é o palestrante, que há 18 anos faz esse trabalho dentro das escolas. Eu sou mineiro de Juiz de Fora, uma cidade aí, acho que é a quarta ou quinta maior cidade de Minas, aproximadamente 500, Agora eu entendi 600. porque você ficou feliz com o café. Cara, eu amo café, bicho. Eu gosto demais mesmo. É muito verdade isso aqui, viu? Eu amo isso aqui. Mas vamos lá, ô Roberto, o que aconteceu? 18 anos eu faço palestras, mas foi tudo muito natural e eu não sei se você já escutou assim, acho que todo mundo já escutou isso uma vez na vida, né? Deus tem um plano na sua vida. E verdadeiramente Deus tinha um plano na minha e eu não consegui entender até que certas coisas pudessem acontecer para que hoje fizesse sentido. Então, por exemplo, para que hoje, né, nesse domingo do Dia das Mães, nós tivéssemos a oportunidade de estar conversando aqui hoje, aconteceu uma série de coisas que uma pequena coisinha que tivesse mudado lá no passado era muito provável da gente hoje não estar aqui tendo essa oportunidade de conversar. Então, tudo aconteceu para que hoje nós estivéssemos aqui. Mas tudo aconteceu com uma oportunidade. Então, assim, eu já queria deixar até esse recado para as pessoas que estão assistindo, que normalmente a vida, ela nos dá uma única boa oportunidade. Não estou dizendo que você vai ter só uma oportunidade na sua vida, mas uma boa. Até hoje eu tive uma. E foi na minha escola, quando eu tinha 17 anos de idade, é uma escola do estado, uma escola estadual, uma escola pública. Nunca tive a oportunidade de estudar uma escola particular, sempre estudei em escola pública. Eu tive a supervisora da escola, não sei, chegou na porta e convidou a turma para assistir uma palestra. Então, eu como jovem, 17 anos de idade, era meio que da turma da bagunça do fundo ali. Eu falei, não vou assistir palestra. Ainda mais quando falou que era de droga. Na época eu era capoeirista. Então, a minha galerinha era da capoeira, não tinha amigos que eram gente que usa maconha e tal, não tinha muito dessa... Minhas amizades eram voltadas para a capoeira. Pelo esporte, né? Pelo Viam como esporte, saúde, etc. Cara, o que aconteceu? Eu fui o primeiro que questionei. Professor, eu não vou
ninguém na minha casa mexe com droga. Eu acho que quem precisa de assistir é quem fuma maconha escondida aqui na escola lá atrás. Acho que eles precisam mais do que a gente. Só que mal sabia eu que o rapaz falaria sobre as drogas, né? Falou de maconha, falou de cocaína, falou de crack, falou de um monte de droga. Mas o que me pegou foi quando ele falou da família, de uma forma que eu não imaginava. Porque, olha só, eu já tenho 36 anos, mas se coloca com 17 anos, você na sala de aula, fazendo uma prova de geografia e alguém fala, vamos assistir uma palestra de droga. Assim, é instantâneo, a gente pensa o quê? Um cara, um padre, um pastor, um polícia, Sim. ou um ex-usuário de drogas, que veio falar que você vai preso ou você vai morrer. Normalmente... Esse é o resumo que passa pela nossa cabeça. Básico nessa idade. E é um preconceito, porque depois eu parei pra pensar, eu com 17 anos, eu nunca tinha assistido uma palestra na vida. Uau. Nunca tinha assistido. Nada. E nós estamos numa época diferente agora dessa tecnologia. A gente vai lá no YouTube, a gente pega boas palestras, tem bons conhecimentos. Naquela época não era. Há 18, 19 anos atrás não era bem assim. E aí o rapaz, ele contou algumas histórias, que foi a parte que mexeu. Ele contou uma história específica de uma pessoa do grupo dele lá que perdeu a mãe, o irmão, e aquilo mexeu muito comigo por conta de eu ter perdido meu pai muito novo. Perdi meu pai com 4 anos de idade. Meu pai era músico. Ele tinha um conjunto. Antigamente falava conjunto de forró, né? E ele tocava na noite CLT. Meu pai era músico CLT. Ele tocava músico profissional de fato. Eu tenho uma carteirinha dele de músico, um certificado que ele ganhou de competição de bandas locais. Eu tenho algumas coisas dele. Ele era do forró. Acho que é por isso que eu gosto tanto dessas músicas da bagaceira até hoje. Não sei. Acho que agora faz mais sentido, né? Tá no sangue. E daí o meu pai, ele perdeu a vida muito novo. Eu acho que meu pai não chegou a ter 30 anos de idade. Não tenho certeza. Eu tinha só 4 quando eu perdi o pai. E foi muito forte, né? Ele era a única fonte de renda da família nesse período. Ou a minha mãe tinha começado a trabalhar há muito pouco tempo. Porque ele era assalariado mesmo. Ele era cantor. Aí todo mundo já pensa, né? No Gustavo Lima. Mas ele ganhava um salário mínimo. Ele cantava de... Como muitos na noite hoje em dia, né? Eu não sei como funciona hoje. Eu acho que... Eu não sei. Eu acredito que o pessoal hoje ganha mais pelo show. Pelo show. Hoje eu não sei. Ele era assalariado mesmo. Vamos dizer que os músicos hoje são empreendedores, né? Exato. Eles vendem o show. Não, o pai, ele era... tanto que a mãe recebe a pensão dele... Recebe a pensão dele por conta dele ser registrado e trabalhava tudo certinho. Então, assim, esse foi o primeiro encontro. Né? Era uma palestra que a proposta era de droga, o rapaz contou. O interessante é que os palestrantes, eles faziam aquele trabalho não porque eram pessoas ex-usuárias de drogas, mas porque todos sofreram algum tipo de consequência de uma forma indireta. Entendi. Por exemplo, o cara que foi na minha escola, ele fazia porque ele perdeu o melhor amigo dele por overdose, mas ele mesmo nunca mexeu. Né? Igual ele contava na palestra assim, ó. Ele era um cara maravilhoso, o amigo que faleceu, né? Ele era um menino bom, ele era um bom filho, ele era um bom amigo, mas era viciado em cocaína, no caso desse amigo. Um dia ele consumiu uma quantidade maior de droga que ele tinha um hábito e ele faleceu por overdose. Então, o embrião do projeto que eu faço hoje, o embriãozinho, veio do falecimento desse amigo. Então, o embrião de tudo que aconteceu é de uma pessoa que eu não conheço, que perdeu a vida por overdose. Esse amigo sensibilizado juntou com mais 2 e começou a levar uma mensagem em portas de escolas e em portas de igrejas. O trabalho não começou dentro de escola. Eu tô falando assim, o embrião do projeto do Bruno hoje. Talvez isso tenha uma outra... Né? Deve ter outros grupos e começaram de outra forma. Eu tô falando de como eu conheci a pessoa que me deu a oportunidade de ver como que era. Sim. Entendeu? Porque eu nunca tive um mentor para poder me ensinar a fazer palestra. Eu tive essa pessoa que falou assim, ó, tu pode assistir a minha palestra. E se você der conta, você faz. E foi bem assim mesmo. Eu fiquei... Enfim, aí eu vou pular uma parte da história, senão vai se eu não falar. E daí ele contou essa história, né, do amigo que faleceu. Eles começaram um projeto pequenininho, porta de escola, porta de igreja.
começaram a entrar para dentro das escolas, tudo de forma voluntária. Só que de acordo que o trabalho foi crescendo, que eu digo assim, foi pegando distância, aí foi ficando difícil por conta da questão financeira. Aí eles tiveram uma ideia de fazer uma camisa tipo essa do Homens de Honra que você tá. É desse jeito que a gente mantinha o projeto. A gente tinha uma camisa, a gente comprava uma grande quantidade, a gente nunca tivemos envolvimento político, religioso, apoio de empresa. Não sei porquê, se é porque a gente também nunca procurou. Eu nunca procurei e nunca nos ofereceram. Então, assim, ficou por isso mesmo. Mas foi bom, porque eu nunca tive problemas de acessar as escolas. Porque, mas o que você é? Você é polícia? Não, não sou polícia. Você é pastor? Você é padre? Ah, você já foi preso por causa de droga? Não, só quero trazer uma mensagem. Então, existia desconfiança até você fazer, mas quando eu fazia as portas se abriam automaticamente. Então, de tudo, o projeto começou bem por aí. Né? De um rapaz que foi na minha escola uma vez, eu tive a oportunidade de assistir. Eu tinha 17 anos de idade. E engraçado que eu tive uma missão assim, ó. Isso era setembro, eu fazia 18 em outubro. Ele falou assim, se até fevereiro você tiver a sua habilitação, eu te dou a oportunidade de você ficar comigo algumas semanas. E foi bem desse jeito. Aí, eu lembro que eu comecei em Passos, em Minas Gerais. Acompanhando ele, ajudando. Nessa parte da... Eu era como é que fala hoje? Um assessor? Um auxiliar ali para fazer a venda das camisetas. Para fazer a venda das camisas. Mas só que eu sempre fui muito ativo. Ajudando bastante e tal. Só que, cara, é muito difícil você manter um projeto social. Projeto social bonito na televisão. Sabe? Só quando passa na televisão. Tirando disso é luta, cara. É muita luta. E com, 2 semanas que eu tava com ele já sentiu a despesa. Ele falou assim, Brunão, cara, tu veio 2 semanas, foi bacana, mas eu não vou aguentar ficar muito tempo contigo. Eu preciso ou que você faça a palestra ou que você volte para casa. Aí foi a hora que eu falei, não, eu faço a palestra. Ele, você tá pronto? Eu falei assim, desde novembro. Boa. Desde novembro. Ele, sério? Você quer que eu vou contigo numa primeira? Ó, o fulano marcou uma palestra pra você aqui. Foi em Passos, a minha primeira palestra. Eu falei assim, não, beleza, pode marcar que eu vou. Ele, então tá, marcou uma sem, assim, totalmente voluntário, sem venda de camisa, sem nada, só pra ver se eu ia dar conta de fazer. E foi muito massa, cara. Porque a minha primeira palestra, não gaguejei, não titubeei, e fui aplaudido de pé. Porque eu deixei pra falar, até uma dica pra você que é palestrante, não se apresente como vai ser a primeira palestra. Porque quem tá te vendo ali, se você falar que é a primeira, eles vão querer te testar. O que eu fiz? Eu fiz toda a palestra como se eu já fizesse há tempos. Porque o grupo tinha muito tempo. Na época, esse grupo tinha 8 anos já de... Então, eu dei a introdução assim, eu faço parte de um grupo que faz esse trabalho dentro das escolas há 8 anos. Eu não falei que era eu. O grupo fazia. Então, chegou no final de tudo para dar tchau. Aí eu fiquei até meio emocionado no dia, sabe? Falei, gente, queria deixar pro final para falar isso. Eu nunca mais na minha vida eu esqueço de vocês, mas hoje é a minha primeira palestra, né, na minha carreira e tal. Aí o pessoal levantou, aplaudiu, então foi muito... Que legal. A minha primeira palestra foi melhor do que a segunda. Que aí você já começa a tirar algumas percepções, já tem outras preocupações, né? Foi muito massa. Então, assim, a base de tudo veio de uma oportunidade que eu tive aos 17 anos de idade, que me linkou uma história que eu tinha 4 para que até hoje eu fizesse esse trabalho. E eu tenho certeza quanto 2 e 2 é 4. Se não tivesse acontecido do jeito que aconteceu, eu não era palestrante. Não é. Né? O fato de ter perdido meu pai, por muitas vezes eu ficava questionando assim com Deus, assim com 9, 10 anos, 11, 12 anos de idade. Eu já cheguei a olhar para o céu e de verdade, olhar para o céu e falar assim, Deus, por que todo mundo tem pai e eu não tenho? É forte. Só, sabe, entre eu e Deus, assim, sabe aqueles momentos que você tá sim. sozinho? E eu perguntava, por que tão cedo? Como é que seria a minha vida se meu pai tivesse aqui? E hoje eu consigo entender. Hoje eu sinto o conforto de ter perdido, assim, de verdade, porque eu consigo aliviar a dor de muito jovem dentro das escolas. E, assim, eu admiro o trabalho que eu faço. O Bruno, eu falo que são 2 pessoas. O Bruno que tá na frente dos jovens é um, e o Bruno aqui, o Bruno do dia a dia é outro. O que vai lá na frente, ele
é muito forte. A mensagem ela chega a ser bem mais forte do que o mensageiro. Uhum. A gente tem um vídeo, acho que até para o pessoal que está nos assistindo aí também poder entender um pouco melhor. Se o pessoal da produção aí puder colocar o vídeo, o primeiro vídeo, só para a gente ter uma base, e para explicar um pouco, nada melhor do que a gente ver, sentir um pouco aí o que realmente tem de resultado na palestra, né? E você fala um pouquinho dela pra gente. Vamos lá. E o cafezinho, Roberto? O cafezinho. Tem gente que tem o pai, tem vergonha do pai por causa da profissão que o pai tem. Eu não estou falando que você é um mau filho não, mas tem menino que só sabe chegar perto de pai e de mãe para exigir, reclamar, cobrar e esfregar no rosto dos pais uma dificuldade que eles estão passando. Ô mãe, a senhora me dá um celular? A mãe numa boa fala assim, filho, agora não dá para a mãe comprar. Eu já vi adolescente bater a mão no peito, apontar para a rua de mãe e falar assim, tá vendo? Por isso que eu te falo que a minha vida é ruim, mãe, e a culpa é sua, porque eu não pedi para nascer. Eu não pedi para vir no mundo. Parece absurdo, não parece? Mas é assim que muito adolescente tem falado com pai e com mãe dentro de casa. E eu, de verdade, olha para mim aqui, eu não estou conseguindo entender que mundo é esse que vocês estão criando na cabecinha de vocês. Isso é forte para eles, né? É real. É real, porque assim, tem esse outro aí. Não dá um abraço no papai dela. Depois a gente mostra o outro. Depois eu te mostro. Pode ser? Pode ser. Esse é muito forte porque assim, hoje os adolescentes, a maioria, nesses últimos tempos, eles não são confrontados, eles confrontam. Pouco eles são confrontados. Pouquíssimos. E a gente ali no Homens de Honra, até Bruno, para dar um contexto para o pessoal que está assistindo ali também, quando eu resolvi ali ir com essa ideia para frente do Homens de Honra, foi dentro de um tema que eu passei, foi particular, também óbvio, muito, nada como você passou. Mas eu estava passando por um momento e eu sempre me relacionei muito bem. Sempre tive muitas pessoas ao redor. Sempre tive muitos amigos, sempre me relacionei muito bem. Mas eu tive uma necessidade, eu precisava ligar para alguém. Sabe aquela ligação normal? Para desabafar, para conversar, né? E eu olhei que eu tô demorando muito para pensar para quem ligar. E eu falei, nossa, eu tenho muita gente ao redor, mas aquela pessoa de fato que você pode falar sobre você, que você vê que a pessoa vai te ouvir, sem julgamento. E aí o que eu senti para mim, automaticamente, é um pouco do reflexo que os pais ali também têm com os filhos. Que às vezes você precisa o seguinte, eu preciso ligar pro Bruno, eu não preciso que o Bruno me fale o que fazer, mas eu preciso que o Bruno, em 5 minutos, pare o celular dele, olhe no meu olho e fale, fala, Roberto. Ponto. O que às vezes é o que os filhos precisam, né? A gente até estava conversando um pouco nos bastidores, né? De famílias, das consequências aí de famílias que o pai trabalha, a mãe trabalha, e o dinheiro praticamente que um dos dois ganha ali, uma parte dessa renda, vai para pagar um terceiro, e esse terceiro faz a criação do seu filho. E é óbvio, se você passa 2 horas do dia com seu filho, e a pessoa que cria do seu filho passa 8, que crença que ela vai ter, que princípios que ela vai ter, na maioria das vezes vai ser os princípios que essa pessoa que você colocou dentro da tua casa para criar, é os princípios dela, não os teus. É a referência, né? É a referência. E isso vai criando ali um tema de que essa pessoa não vai questionando e não vai confrontando os adolescentes, como a gente vê você fazendo ali na palestra dentro de casa, porque ela está sendo paga para cuidar, para fazer, então ela não vai se meter nisso. Os pais não têm tempo para ter uma conversa com qualidade com os filhos. Às vezes, no tempo que tem, vê que o filho fez alguma coisa errada, briga com o filho, porque não tem tempo mais para entender o que está se passando com o filho. Ele já vê a ponta do iceberg ali dando problema e ele vai... Quando criamos o Homens de Honra, foi para criar homens fortes ali,
não perfeitos. Eu até brinco, né? São homens imperfeitos tentando cada dia ser mais perfeito. Tentar melhorar um pouquinho por dia, né? E baseado nos princípios cristãos, sem religiosidade. Que massa, baseado nos princípios cristãos. Exatamente para atacar as famílias, né? De uma forma positiva, para criar os seus filhos melhores, para ter um relacionamento conjugal melhor, um relacionamento na sua vizinhança, na sociedade. Que a gente tem aquele clichê, mas ele é muito verdadeiro, né? Não adianta a gente falar que o mundo tá mal. O mundo sempre foi dessa forma, ou pior, e não vai mudar. Enquanto realmente os bons se ocultarem, ou ficarem na sua comodidade, ou não tentarem fazer pelos outros, transbordar para os outros, e tentar ajudar de alguma forma, não adianta, o mal vai fazendo, vai proliferando. Então hoje a gente fala, nossa, mas tem muito assalto, Assalto já é uma consequência de uma família, muito provavelmente de uma família desestruturada lá atrás, que nunca ninguém se linkou, teve uma oportunidade como você teve de virar o gatilho. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para você, nessa época que você teve o gatilho de ir pro lado bom e transformar a vida das pessoas, com certeza você teve um monte de oportunidade de ir pro lado mal. Tive muito mais. Cara, é isso. Hoje, falando do dia de hoje, dos amigos da época de sala de aula, acho que são poucos que estão trabalhando. O que não morreu foi preso. Assim, sem exagero nenhum. Uhum. De 30, eu acho que deve ter escapado que uns 8 ou 9 que tá, né, trabalhando, levando a sua vida ali. Uhum. Só que eu concentrei a energia num... Na época a gente não falava de propósito e tal. Eu fui muito... Roberto, Deus sabe a pureza do início desse trabalho. Sabe? Cara, se eu trabalhasse a semana inteira e a venda das camisas desse pra pagar exatamente a despesa, assim, em conta, sabe? Tipo assim, fechou a semana. Eu tava feliz. Porque nessa época eu era novo também, não tinha conta nenhuma, não tinha, né? Não tinha nenhum tipo de perspectiva. Pra mim era só fazer o trabalho mesmo, a troco de ajudar. Aí com o tempo que eu vi a necessidade de ter um pouco de ganho pra poder, pelo menos, tipo, cara, o básico, é pagar uma prestação de um carro. E sempre foi com muita dificuldade. A ponto de, tipo, te dar um exemplo. Eu trabalhei uma época, 2, 3 anos para financiar um Vectra 94. Quando eu tava na retinha final, deu uma greve nas escolas, eu fiquei sem trabalhar um tempo. Eu dei o carro assim para poder não sujar o nome do meu padrasto na época. E aí voltou, eu financei o outro do zero de novo. Tipo assim, eu trabalhei 3 anos, no final de 3 anos o que eu tinha era um carro... tipo, financiadinho, que não dei conta nem de meio que... Tipo, entreguei pra não ficar com o nome de outra pessoa sujo, que o meu nome na época não comportava passar por causa da idade. Esse foi o meu segundo carro. O primeiro foi um tio que de boca confiou de ir pagando ali devagarzinho. Minha mãe não confiou de financiar um Chevetinho pra mim, bicho. Então, assim, foi sempre assim, até pouco tempo atrás. Então, assim, eu no começo foi verdadeiramente para poder ajudar. Sim. Só que eu não tinha noção do impacto das palestras. Nunca tive, até a gente ter essa potencialização das redes sociais e as pessoas voltarem para falar, olha, tá acontecendo... Cara, tem gente que agradece, Roberto, assim, de falar assim, os seus vídeos mudou a minha vida. Aí eu penso assim, mas será que você já assistiu? Mas parece, não, os cortes. Os recortes. E falando um pouco dos recortes, Bruno, antes da gente mostrar até o segundo vídeo ali na sequência, o que é para você? E aí vamos tirar um pouco o Bruno palestrante. Vamos pegar o Bruno da parte pessoal. O que é para você ver esses adolescentes chegando para você ali no final, principalmente quando você exercita o tema do abraço, que é um tema tão importante, às vezes as pessoas desdenham um abraço, né? E o quanto que um abraço ele é curador. E a gente só sente falta dele muitas das vezes quando a gente realmente não pode abraçar a pessoa. E o abraço ele conforta, o abraço ele acalma, o abraço ele traz carinho, ele traz respeito, né? E o quanto é bom a gente se sentir ali acolhido. Mas para você como ser humano, quando você vê um adolescente chegar na forma como essa menina chegou aí que a gente vai ver, para você chorando, sentindo falta de alguém, mas você sentindo que aquilo realmente está transformando a vida dela, que dali para frente ela pode ter o mesmo gatilho que talvez você teve,
que ela vai redefinir as decisões dela. O que é para você, como ser humano? O que você sente do propósito ali que você está executando? São 2 abraços diferentes. Esse aqui, por exemplo, da Ana Valéria, ela se chama Ana Valéria, ela é da cidade de Belo Monte, interior de Alagoas. Legal. Inclusive, essa cidade tem uma gestão incrível. Essa cidade aqui, a gente que como eu disse, eu nunca tive envolvimento político. Do ano passado para cá, como eu comecei a cobrar, de 2023, tá em 24, de março de 2023 para cá, eu comecei a cobrar e eu tive a oportunidade de conhecer algumas prefeituras. Como é diferente uma prefeitura que cuida do seu povo. É nítido. Essa cidade aqui é um exemplo. Que legal. É Belo Monte, o prefeito lá se chama Dalminho e o vice-prefeito Avaninho, secretário de Educação Ninha. É um time, Roberto, que se um dia você conhecer, você vai ficar encantado. Esquece deles prefeitos. Prefeito como ser humano. Como ser humano. Todos os 3. Essa menina aqui, em específico, ela mexeu comigo. Por quê? Eu não tinha notado ela na primeira palestra que eu fiz. Porque nesse vídeo é a segunda vez que ela está assistindo a palestra. Ela assistiu um ano antes. Uau, então ela está emocionada daquele jeito já na segunda palestra. Na segunda porque eu tenho um depoimento dela, depois se você quiser, você dá uma procurada lá, você que vai assistir depois, vai no meu feed, tem um depoimento dela falando do depoimento da primeira. Cara, foi tão forte o depoimento dessa menina que quem estava filmando, quem era para ter filmado o depoimento da mãe, ficou emocionado e não conseguiu. Esqueceu de filmar. Entrou tão na cena que esqueceu. Eu vou contar em partes. Ela, quando chegou no final da palestra, antes de falar do abraço, ela falou comigo que eu ajudei ela a reduzir a ansiedade dela. Eu falei, mas como assim? Ela falou, não, porque eu assisti palestra o ano passado e você me fez entender a perda do meu pai. E de lá pra cá eu não tive mais crises de ansiedade. Eu sei lidar com a minha ansiedade hoje. Tudo em uma palestra. Como é que eu ia saber desse depoimento? Isso ela me contou depois desse abraço aqui que a gente vai ver. Esse abraço aqui é um abraço de conforto. É um abraço de acolhimento. Esse abraço aqui, eu posso te dizer que talvez é o abraço que você não teve tempo de dar naquela pessoa que se foi. Esse em específico. Agora, o do final da palestra do suicídio literalmente você ser um salva-vidas. Aquele ali eu sinto que eu não queria deixar o assunto muito místico não, sabe? Mas parece que sai transformação. Sim. É um abraço que não tem como ser explicado. Inclusive, esse prefeito Dalminho, Avaninho e Ninha, a secretária de Educação, na primeira palestra, o que chamou a atenção deles foi o abraço da prevenção ao suicídio. Na primeira palestra eu fiz, na segunda eu falei assim, eu vou deixar vocês sentirem o que eu sinto todos os dias. E daí, na hora de fazer o acolhimento, né, identifiquei todas as crianças que estavam com pensamentos recorrentes de suicídio. Eu falei, vem aqui dar um abraço aqui. Só que quem vai acolher vocês vai ser eu, vai ser o Dalminho, vai ser a Avaninha e vai ser Ninha. Eu consegui ver no olhar deles, assim, um pouco, uma mistura de missão cumprida, de medo e de acolhimento. Tudo junto. Sim. Né? Tipo assim, acertamos na missão, a gente ficou com um pouco de medo porque a gente não sabia que era tantos, mas a gente acertou de ter feito isso. É uma mistura. Eu consigo depois te mandar um vídeo, eu tenho, da reação deles, assim, olhando, tipo assim, meu Deus, é muita criança. Aí abraça um, aí já vai se desmanchando pelo caminho, sabe? Então, são abraços diferentes. Um é de acolhimento e o outro é meio que, tipo você salva a vida jogando um bote um mesmo bote. ali, Fala aí, então, calma, colete. se acalma um pouquinho que a gente agora vai... Eu tô aqui pra te ajudar. Identificamos e vamos estar aqui para te ajudar. Roberto, um dia, eu fazendo palestra pra cá, eu quero te levar numa presencial minha de Fundamental 2 e médio, para você sentir. Ainda mais você que tem filhas, vai passar um filme tão esquisito na sua cabeça que você vai pensar assim, cara, será que já passou isso na cabeça da minha filha? Ou não? Porque não tem como tu saber. Tem muitas diretoras que falam, Bruno, foram 30 pessoas te abraçar. Quando esses abraços, gente, que você vê no meu Instagram, quando eu faço a chamada,
não são de pessoas que pensaram tirar a própria vida, são de pessoas que já tiveram uma tentativa. Porque se eu for acolher todo mundo que já pensou, Nossa. cara, é muito. Um número chega a ser assustador. Então, assim, são muitas pessoas mesmo que vão lá para poder dar esse abraço, assim, tipo de um pedido de socorro. Roberto, se coloca no lugar de um adolescente, 14, 15, 16, que tem a coragem de levantar no meio de todo mundo No meio do seu grupo de amigos. para dar um abraço num cara que ela conheceu há 1 hora. Uhum. E isso chama muita atenção de muitos psicólogos, enfim, psicanalistas, terapeutas, porque eu encurto um trabalho de 6, 7 meses. Se você cair para dentro de uma escola como terapeuta, como psicólogo, como qualquer coisa, para você identificar essa galera, você vai levar meses. E se pode perguntar para qualquer psicólogo que já tentou fazer o trabalho de identificação, eu faço a identificação com 1 hora e 10 minutos. Sim. Não, e eu acho impressionante assim, a confiança que gera, né? Você vê o adolescente olhando realmente no seu olho e confiando em tudo que você realmente está falando. Ela entra naquilo, de fato, né? Vamos passar o vídeo aqui, se puder passar o vídeo 2, e aí a gente vai entender um pouco mais do que é esse abraço de acolhimento. Esse é o de acolhimento, né? Essa menina aqui é uma menina incrível, cara. Ana Valéria. Ana Valéria de Ela Belo Monte. Eu coloquei esse vídeo em especial porque me tocou muito também. Acho que tá sem áudio esse. Pode ser. 13 anos de idade, que há 6 anos não dá um abraço no papai dela. Se tiver essa oportunidade, Ana, de você ficar hoje, assim, ó, de frente com teu pai de novo. Você podia dar um beijo nele, você podia dar um abraço no seu pai, fazer o que você quiser. Se você pudesse falar uma coisa pro seu pai, o que você falaria para ele? Eu te amo. Posso te oferecer um presente? Um abraço. Só que não é um abraço qualquer. Fecha seu olhinho. É justamente o abraço que seu pai ficou te devendo. De te dar nesse fim de ano, que ele não pôde fazer isso por você. Cara, nessa hora eles vêm com tudo. Eu vou começar a chorar aqui. Bicho, eu não sei te explicar, Roberto, mas parece que eu consigo... assim, igual eu te falei, eu não quero levar o papo pra um lado místico, mas parece que eu consigo sentir a alma da pessoa. Sim. É uma coisa, assim, muito forte. Parece que eu consigo, num momento ali, eu entro dentro da dor dela, ao mesmo tempo eu não me emociono. Uhum. Eu seguro, porque se eu me emocionar, eu me não, você perco quebra. toda ali Uhum. Porque ali, por um momento, eu tô sendo a segurança dela, né? Exato. Daquela pessoa. Então, eu não dou de durão. É porque eu chorava muito. Bicho, você não tá entendendo tanto que eu já chorei com palestra. Só que chegou num ponto que eu falei, cara, eu vou desidratar. Eu faço 3 por dia. Teve vez de eu chorar, 9 vezes numa semana. Uhum. Porque a minha palestra, para quem não sabe, até para você que tem vontade de fazer palestra e acha que você tem que ter formação de coach, você tem que ser psicólogo, você tem que ser polícia, que você tem que formar, que você tem que ir pra Harvard. Cara, a minha mensagem ela vem do coração. Exato. Tem que se importar com gente. Cara, eu não ligo. De verdade, se eu não precisasse de dinheiro para viver, eu faria palestra do mesmo jeito de graça. Eu fiz 17 anos. Então, assim... Uhum. E de vez em quando, não se iluda, não. Não pensa que tudo é cobrado, não. Tem muita palestra, só que eu não falo. Eu nunca falei de dinheiro nas minhas redes sociais, assim, do meu trabalho. Tem muita palestra que eu faço de graça ainda. Só que as pessoas não sabem o que foi pago, né? E o que foi de graça. Porque quando eu vejo assim, pô, essa escola aqui, eu vou dar uma força. Claro que vai ter que ser um pouco mais próximo da minha casa, Lógico. ali nas cidades, né? Mais próximas ali, porque é muito caro uma semana fora de casa para você poder fazer esse trabalho. Sim. Mas essa menina em especial, Roberto, ela mexeu muito comigo. Beleza. Ela assistiu uma palestra, me deu esse abraço, que o privilegiado acho que fui eu. Depois ela contou para mim do resultado da primeira palestra. Uhum. E aí de noite me veio a surpresa. Que nessa cidade à noite eu fiz uma palestra para os professores. A mãe dela tava. E a mãe dela vai cara, ela desaba assim pra mim, falando do que aconteceu com a menina dela. Então assim, além do teu depoimento da filha, a mãe à noite ainda potencializou, confirmou tudo, a mudança que aconteceu na vida dessa pessoa. Então eu penso, ela é uma menina
do interior de Alagoas que assistiu a minha palestra teve a oportunidade de assistir 2 vezes. Quantas e quantas pessoas que às vezes não têm a coragem de falar que assistiu e mudou de vida, e Roberto, eu tenho um mundo de histórias para contar de pessoas que desistiram de suicidar, bicho. Uma das mais fortes que vou deixar você escolher. Você quer escutar a de Abaeté, que é perto de Belo Horizonte, ou tu quer escutar a de como é que chama lá? Abaeté, perto de Belo Horizonte ali. A outra foi em Bom Jardim, no Rio de Janeiro. Uma dessas foi aquela da corda? Teve uma da corda, não teve? Foi a de Abaeté. Eu gostaria de escutar essa. Porque, na verdade, eu te encontrei ali na internet, e uma das primeiras coisas que eu vi foi essa história. E essa história, assim, foi muito forte pra mim. Muito Cara, forte. vamos lá. Eu fiz uma palestra. Essa palestra foi muito forte. Foi muito forte mesmo. Como é que eu vou te conjecturar aqui? Suponhamos aqui que eu estou numa quadra. Na lateral da quadra, uma arquibancada. Todos os alunos sentaram nessa arquibancada. Uma escola tipo de 15 turmas, com 30 alunos. Vai dar o quê? 300, uns 450 talvez. 400, 500 alunos. Vamos pôr aí, vai. Lotado. As traves assim, né? Uma pra cá, uma pra cá. E tinha um murim desses meia cintura assim, né? Atrás dos gols, vamos dizer assim, né? Desse lado esquerdo. Os alunos vieram de cá, aqui fechado. Beleza. Nesse murim, eu percebi quando eu fui começar a palestra, sentou 3 meninas atrás do muro. Eu já não tinha mais contato visual com elas. Então, assim, por mim não tem problema. Eu não fico perturbando aluno, não. Se ele não tiver em pé, perto dos outros, para não atrapalhar os outros, não me atrapalha em nada. Se tiver, não quero assistir. Então, pode ir para sua sala. Até porque esses alunos foi mais ou menos a mesma postura que você teve quando você não quis ouvir a outra no passado. Nem ligo, não ligo. E se for uns mais... Eu nunca tive problema com menino, cara, dentro de escola. Não quero assistir. Beleza, só vai pra sala, só não atrapalha quem quer. Eu sou muito tranquilo pra isso, sabe? Elas sentaram atrás, eu comecei. Meia hora de palestra, Roberto. Elas saíram de trás do muro e passaram pra frente do muro. Aí já tinha contato visual, as 3. Só que elas não estavam conversando. Então, elas lá, em pé, igual eu falo, se não estiver andando e atrapalhando a massa, pode fazer o que quiser. Não ligo. Elas ficou quietinhas, assistiram a palestra inteira. Quando terminou, tchau, gente, não sei o quê. Esse monte estava indo embora. E essas 3 vieram na minha direção com essa chorando muito. Ela já veio chorando, com a mochila na frente. Em vez de colocar a mochila normal, né? Sim. Ela tava com a mochila virada para frente. Ela abriu o zíper da mochila e falou assim: Bruno, muito obrigado. Pegou uma corda, bicho, de dentro da mochila e falou assim: hoje você salvou minha vida. Nossa. Porque se eu chegasse em casa hoje, eu ia tirar minha vida. E me deu uma corda, mano. No final da palestra. Eu fiquei sem reação. Eu já tinha escutado outras coisas assim, mas não com uma corda no final da fala. Sim. Quantos anos essa menina tinha? 14, vai. 13, 14, estourando 15. Não menos que 13, não mais que 15. Acredito que 14. Cara, eu fiquei assim... apavorado. E daí, o que eu fazia antigamente? É até uma coisa boa pra gente voltar a fazer, pra colocar naquela planilha que você falou, pra gente fazer a identificação, sabe? Sim. O que eu fazia no final da palestra? Gente, seguinte. Quando você chegar em casa, do fundo do seu coração, conta pra mim o que tá acontecendo. Escreve uma carta pro Bruno. Pode se identificar, pode não se identificar. Você pode fazer uma carta totalmente anônima, ou você pode fazer, meu telefone é esse, eu sou a fulana, eu sou de tal série, fica à vontade. Eu só quero saber da sua história. Bicho, essa menina me escreveu uma carta. E a carta, eu vou narrar, né? Porque eu já não tenho mais acesso a essas cartas, eu queimei tudo essas cartas. Em 2014 eu juntei 10 mil cartas. Uau. Dessas 10 mil cartas, o que me chamou a atenção foi a quantidade de pensamento, tentativa, mas uma coisa que me assustou foi a questão de abuso, bicho. De meninas. E o que me chamou mais a atenção ainda dos abusos sabe esse estigma que o abusador é padrasto, é tio? Exato. Cara, não é.
vamos supor que eu peguei 100 cartas foram muito mais, mas vou dar um número redondo. 100 cartas de abuso de meninas, de adolescentes, né? 80% era do pai biológico. 20% era de vizinho, tio, primo, vô. É um absurdo. Cara, eu quase caí pra trás. Quando eu falo assim, muitas que tinha coragem de falar, eu falava assim, tá, você fala pai, mas pai que é tio, é uma pessoa que tá na figura do seu pai, te criou, não. Eu falo assim, seu pai mesmo, biológico, Cara, casos absurdos. Tem um de Lajinha que é muito interessante de dividir, mas pra gente não se perder da história da menina de Abaeté. Ela morava com a avó e com a tia. Olha que louco, Roberto. A mãe teve um novo relacionamento. O cara que a mãe relacionou falou: ou você mora com a menina ou você mora comigo. Essa mãe escolheu ficar com esse cara. E a menina foi morar com a avó e com a tia. Essa da corda. Sim. Só que a avó e a tia implicava muito com essa menina. Tipo, a menina tava pro banho, 3 minutos de banho. Ô filho, você não tá em hotel não. Você não tá na tua casa não. Poxa, pensa numa garota de 12, 13 anos. Todos os dias escutando isso. Não só isso, como a tia e essa avó fazia almoço. Elas almoçavam antes da aula acabar. Já deixava as vasilhas lavadas, tudo bacaninha. Tipo, ela chegava da escola, não tinha comida, velho. E isso, imagina isso. Uma vez ou outra, passa. Mas todo dia. Implicando. Cara, a menina falou assim, cara... Ela começou a pensar como ela ia acabar com a vida dela. Aí começou. Aí você sabe da força do pensamento, né? Se sente um peso, enfim. A minha mãe não gosta de mim, a minha tia, minha avó não tá nem aí, eu sou um fardo. Não tenho perspectiva. E quando essa pessoa começa a alimentar esses pensamentos negativos, é questão de tempo, infelizmente. Né? Acredite você ou não no poder da força do pensamento, se você tem um pensamento negativo e você alimenta, ele vem. E essa menina acordou nesse dia um pouco mais cedo, passou numa agropecuária e comprou a corda. Só que ela não esperava de contar com o Bruno naquele dia. E foi tão interessante que essa palestra ela foi adiada. Ela ia acontecer na terça. Aí eu não dei conta de concluir o trabalho de uma outra escola. Falei, diretora, você consegue passar para outro dia? Então, Deus ele é perfeito, né? Perfeito, sim. Beleza. Fui para essa escola. Quando terminou, aconteceu a cena, né? Que a menina me deu a corda e tal. Mas eu não sabia da história. E aí veio essa história relatada. Quando terminou a palestra, que ela me entregou a corda, ela foi direto para casa da mãe. E ela chegou em casa chorando demais, cara. Na casa da mãe dela, né? Sim. A mãe, o que foi, menina? Aí a mãe pensou, você brigou na escola, você apanhou? E ela, não, mãe. Aí quando ela acalmou, ela falou, mãe, é o seguinte. Ela teve coragem de contar. Ó, tá acontecendo isso na casa da avó e da tia. Elas fazem isso comigo. E hoje eu acordei, comprei uma corda e eu ia tirar a minha vida. Só que eu escutei a palestra de um cara que falou isso, que a mãe é importante, que não sei o que. O mais top de tudo, bicho, foi que a ficha da mãe caiu. A ficha da mãe... Você sabe o que aconteceu depois disso? Você lembra? Você já escutou essa história, não já? Já escutei. Mas você sabe o que aconteceu depois disso? Sei. Essa menina, a mãe dessa menina, ela... Naquele dia, ela procurou uma kitnet, ela alugou uma kitnet, terminou com o cara e foi morar com a filha. O final da carta fala assim, hoje, depois de não sei quantos anos, é a primeira noite que eu durmo do lado da minha mãe. Então, pra você ver, uma palestra. Essa eu posso falar. A gente destravou um suicídio. Fez uma mãe acordar pra vida que a filha era mais importante que o parceiro. Sim. Porque eu não sei de que forma essa ficha caiu, porque eu não tava lá pra ver, pra entender. A gente não sabe essa história dessa mãe, a gente não sabe de nada. Mas o fato é que essa menina, quando eu saí daquela cidade, ela tava morando com a mãe dela, que ela já não tinha nenhuma convivência boa. Olha, e para você ver, né?
isso foi um tema muito importante que veio para um lado bom. Então, ela estava com problema, ela já tinha tomado uma decisão, viu sua palestra e mudou de rota. Então, ela viu um exemplo bom no meio do caminho e ela escutou alguém diferente dos pais, porque os pais não tinham relacionamento, não faziam a criação dela, e as tias aí muito menos, né? A tia e a avó, muito menos. Agora, também leva isso pelo lado ruim, né? Às vezes, pessoas boas dentro dos lares, né? Pai e mãe, mas que não dão atenção para os filhos, e os filhos precisam dessa atenção. E eles saem de casa e, ao invés de encontrar um Bruno, encontra um Bruno ao contrário, que vai dar atenção, Que vai mas potencializar o negativo, né? o negativo. E tem muitos, né, cara? E destrói famílias. E destrói famílias. E por isso da importância ali de você ter uma estrutura familiar, né? Uma estrutura, batalhar pela estrutura familiar. Eu acredito muito nisso. Assim, eu coloquei para mim que o meu propósito vai ser mostrar para as pessoas a importância da estrutura familiar. Não é uma... É que as pessoas acham que a gente é muito ideológico às vezes, né? Não, a família perfeita. A família perfeita, ela não vai existir. Nunca vai existir. É como você reage com as situações que vêm para você. É inteligência emocional pura, né? Pura, pura. E o quanto você quer fazer as coisas dar certo. Eu lembro que uma vez, minhas filhas estão aqui assistindo, eu lembro de uma vez que eu estava sentindo um pouco incomodado, e aí a minha filha ia ser dia dos pais, e a escola ia fazer uma palestra também para os pais, só que ia ser diretora da escola, que ela era psicóloga, e ela ia dar uma palestra e os filhos ficaram para poder fazer uma apresentação, ficaram nos bastidores. Certo. E os pais ficaram para ver a palestra. E aí a diretora, no final da palestra, ela falou assim: pais, eu queria desafiar vocês. Uma coisa muito simples, né? E ela falou: queria que na hora que vocês entrassem no carro para levar o filho de vocês embora, vocês perguntassem para eles, mas não, ela até explicou, ela falou: não rodeia, pergunta direto, porque eu quero que vocês peguem deles a primeira coisa que vir à cabeça, não deixe eles pensar. Então pergunta para eles o seguinte: qual é a primeira coisa que vem na cabeça deles quando eles lembram de vocês? Faz essa pergunta. Aí eu, naquela época, né, eu peguei e falei assim: pra mim... Até um frio na barriga escutar isso, Não, bicho. mas eu falei pra mim tranquilo. Eu achei, pra mim tranquilo. Por quê? Eu trabalhava muito naquela época, eu viajava muito a trabalho. Mas quando eu tava com elas, assistia um filme, a gente ficava junto, tinha todo o relacionamento e tal. Eu sempre fui um pai muito de contato, eu gosto de contato, abraço, eu sou muito de contato. E aí eu falei, pra mim muito tranquilo isso. Legal, entrei no carro, tranquilo, falei, vou fazer. Aí eu cheguei e falei pra ela, falei, Laurinha, o que vem na sua cabeça primeira vez, a primeira coisa quando você pensa assim do papai, o que vem na sua cabeça? Aí ela pegou e falou assim: quando você vai no shopping e compra alguma coisa pra mim. Nossa, aquilo me destruiu. Me destruiu. Por quê? Porque eu nunca fui nem de comprar. Nunca fui de pegar e ir pros lugares comprar presente pra elas, assim. Raramente isso acontecia. E por que te destruiu? O que rolou? Não, porque internamente, porque, assim? Eu sempre fui muito da parte do afeto. Então, eu assistia filme com ela, a gente ficava abraçado com ela, com todas, né? Ficava abraçado, fazia as coisas, saía junto, ria junto. Eu sempre coloquei pra mim que, assim, além de pai, sempre ser muito amigo. Então, eu sempre fui muito amigo das minhas filhas também. O pai coloca e impõe os princípios, coloca a direção. Mas eu sempre fui muito amigo para dar flexibilidade, para ouvir, para entender o que elas estão sentindo, etc. E assim, comprar, ligar coisas materiais, aquilo para mim me destruiu. Eu falei, não, tá errado, tá errado. E aí, isso foi numa quinta-feira, me lembro até hoje, isso foi uma quinta-feira à noite. Ela tinha quantos anos na época? Você lembra mais ou menos? Ela devia ter uns 12, 14. Ela tinha a idade da minha mais nova ela hoje. Já entendia bem o que ela estava falando, né? Já. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí o que eu fiz? Eu até falo para vocês fazerem esse teste. Façam esse teste em casa, vocês vão se surpreender. Estejam preparados, porque vocês irão ouvir. Mas façam esse teste. O que eu fiz, Bruno? Eu cheguei em casa e falei, eu preciso fazer alguma coisa. Fiquei pensando o que eu poderia fazer. Levantei num domingo, aí passou sexta, sábado, levantei num domingo cedinho. Fui numa floricultura, em casa eu, minha esposa e 3 meninas, 3 filhas.
E fui numa floricultura. Comprei um botão de rosa, passei para cada uma, passei na padaria, comprei as coisas para café da manhã, montei uma mesa. Você montou tudo? Montei tudo. Montei uma mesa, coloquei o botão de rosa para cada uma. Que legal, cara. E levantei todas. Beijei, abracei. Vamos tomar café com o papai e tal, todo mundo na mesa. Aí, primeiro choque, né? Elas chegaram, olharam e falaram, nossa, não sei o que lá, feliz, obrigado, aquela coisa toda. Que massa, cara. Tomamos um café, tranquilo, conversamos, demos risada e tal, beleza. Aí chegou no final e eu confesso que foi difícil para mim a pergunta. Essa foi a parte mais difícil. Aí chegou no final eu falei, mas eu queria fazer um pedido especial para vocês. Queria que vocês falassem para mim no que o papai pode melhorar. Eu quero ouvir de vocês. O que vocês pensam do papai e o que o papai poderia melhorar? Foi unânime ou teve pontos de vista diferentes ali? Assim, eu até brinco que a pergunta foi às 9 da manhã e a gente acabou o café da manhã às 11 da noite. Mas não foi assim. Eu perguntei para ela e nisso eu vi que elas também são sentimentais, né? Eu vi que o olho delas já marejaram também e o meu já começou a marejar. E aí a Laura, que foi quem tinha falado. A Laura é mais mim, novinha, não? A do meio. Aí ela falou, papai, eu vou comentar, eu vou falar. E elas começaram a falar. E isso, nada grave. Mas eram coisas que eu achava que eu estava suprindo. E que estava faltando. Que eram coisas do dia a dia normal, nada grave. Só que perceba, o grave do amanhã começa com nada grave de hoje. Com o básico de hoje. O básico de hoje. E para mim eu tinha certeza que eu estava executando aquilo. E aí ela falou, e eu tinha direcionado mais para ela mesmo, né, a pergunta. Só que aí me surpreendeu, porque aí a Elisa, a mais velha, virou e falou, eu quero falar também. E a Elisa foi e falou. A mais velha estava com quantos anos nessa época? Ela estava com 20? 12, não, estava com 15, tem 3 anos de diferença, 3 anos 15. e meio, tá 15 para 16 anos. Que massa. E aí o que acontece? E aí a pequenininha era muito, a Isabela, que é a menor, era muito pequena para falar, mas falou do jeitinho dela ali, a gente colocou ela também ali para ela se sentir pertencente. E aí eu falei para minha esposa falar também. Vixe, mano. E minha esposa falou. Enfim, e aí o que foi interessante? Acabou elas falando e eu já chorando, porque não era nada grave, mas assim, eu pensava que eu estava fazendo. E aí foi engraçado que aí a própria Laura virou e falou, papai, mas agora eu tenho um pedido para te fazer, eu não esperava por isso. Que era a mais velha. Não, a do meio. Ah, do meio, tá, ela pegou e verdade. falou assim, eu tenho um pedido para te fazer também. Ela falou, agora ela colocou todo mundo, a gente quer ouvir de você o que nós podemos melhorar. Nossa, cara. Cara, eu falo para você que assim, aquilo deu um direcionamento para nossa família, era uma família antes daquele café da manhã. E depois? E foi uma família depois daquele café da manhã. E a gente colocou todo domingo a gente toma café juntos. Óbvio que não é todo domingo que essa pergunta é feita, mas no mínimo uma vez por mês a gente faz essa pergunta de novo. E aí vai dando mais clareza e direcionamento. Vai lapidando, porque você não deixa as coisas simples virarem graves. Deixa como sugestão para as famílias fazerem isso. Façam isso. Eu não sei que dia da semana você está assistindo esse vídeo, mas pega o dia que for mais confortável para você, faça um café especial para sua família, faça uma mesa, e não é mesa bonita, cheia de coisa chique, não. É com as coisas que são importantes para você, dentro da sua possibilidade. Mas mostre que você se importa com seus filhos. Mostre que você se importa com sua esposa, com seu marido, com seu cônjuge. Mostre que você se importa com seu avô, com sua avó, enfim. Porque no final das contas é pessoa. Às vezes, a gente se ilude muito com o tema de ideologia, a pessoa pensa diferente de nós, pensa isso, pensa aquilo, né? A partir do momento que a gente entender que o que a gente tem que amar são as pessoas, eu não tenho que amar quem é de direita, quem é da esquerda, quem é evangélico, quem é católico, quem é preto, quem é branco. Eu tenho que amar as pessoas. Independente de qualquer coisa. Eu vou amar elas acertando ou elas errando. O meu amor as pessoas nunca vão perder. Não pode. E a gente veio aqui para apoiar com o que a gente tem, para transbordar privilégios, às vezes, que a gente tem na vida das pessoas. E eu vou colocar uma ressalva, eu tenho uma pontuação para falar aqui. Cara, às vezes as pessoas acham que para você levar uma mensagem pro próximo, que você tem que ser o expert, faixa preta, que você tem que ser o melhor do mundo. Às vezes, uma história que você viveu, que você compartilha ali com aquela pessoa que está passando por uma situação, tu já muda o dia e dependendo da situação, tu muda a vida dela. Uhum. A sugestão que você deu para a família fazer essa pergunta em casa,
de que forma que você sugere para que esse pai ou essa filha ou essa mãe deixe essa pergunta na mesa para que as pessoas possam falar? Você sugere que essa pessoa prepare ou ela faça a pergunta reta igual você fez? Não, faça a pergunta reta, mas você tem que deixar um ambiente onde Leve, todo mundo né? esteja relaxado. Então, acho que assim, faz esse café da manhã, sorria, pergunta da semana, pergunta como que foi. Mas aí, na hora que você for fazer a pergunta, mostre que você está se importando com aquilo. E um detalhe, ter inteligência emocional para poder Pra você escutar alguma escutar. coisa que vai confrontar com o ego, né, bicho? Essa é a parte mais difícil, eu te digo por quê. Porque assim, você não pode escutar, e aí fica uma dica para vocês E que vão fazer rebater, isso. né? Exato. Não é a hora de você se justificar. É só escutar, né? Escuta, internaliza, porque realmente pode acontecer como que aconteceu comigo. Eu achei que estava tudo perfeito. E eu vi que, nossa, não, eu tenho pequenos ajustes para poder se fazer. Então, não justifique, não justifique. É escutar e engolir seco, né? Ali, depois engole. refletir. O que eu fiz no final? Eu agradeci elas, eu agradeci cada uma por elas ter tido coragem de falar, por ter sido transparente e tal. Elas me agradeceram também, porque elas também me perguntaram o que eu achava, né? E acabou que hoje, o domingo que a gente não faz um café da manhã juntos por causa que alguém tá viajando, por A trabalho e tal. trabalho, né? Não, às vezes eu tô cansado, né? Levanto um pouquinho mais tarde. E às vezes elas vêm, não vai ter café hoje? Porque agora a mesa se tornou pra gente um lugar sagrado. E é tanto que eu falo pra minha esposa, a gente fala muito disso, né? O poder da mesa, né? A mesa ela tem um poder absurdo de relacionamento, de você se mostrar. Aqui a gente tá numa mesa. Será que é por isso que o podcast tá dando certo? Faz sentido, né? Então, assim, a gente tá falando de coisas que é coisa que a gente tá relaxado. E coisas de importância, que a gente acha importante. Eu acredito que com a idade a gente vai pegando a maturidade de saber escutar sem justificar, Isso. sem debater, sem rebater. Exato. Então você que for fazer esse teste, tenha a sabedoria de só escutar, depois ir pro seu cantinho da reflexão, digerir, porque eu anotei aqui, eu não sei se faz sentido para você o que eu vou te falar, mas toda pessoa ela tem 3 versões de si, né? Eu acho que eu sou uma pessoa, né? Eu acho que eu sou um cara bacana, que ajuda o próximo, não sei o quê. Agora tem a percepção Do outro. de você que nunca teve contato comigo. E você, eu acho que o Bruno é assim, assim, assim. E tem a terceira versão que eu acho que é a mais verdadeira. Quem realmente eu sou. Às vezes, quem eu acho que eu sou não é o que eu acho, porque, né, pô, tô em primeira pessoa. E talvez não é o que você só vê. Exato. É o que realmente é. E essa percepção desse 3 em 1 não é fácil de você escutar, principalmente, né? Que acredito que não é o meu caso hoje, também não é o seu. Quem tem um ego muito sensível. Porque se você manda uma pergunta dessa para uma filha e ela vira e fala, cara, não sei, tipo, te dá uma mais dura, sabe? Você tem que ter estrutura emocional para ficar calado e refletir. Sim. E um ponto muito importante, Bruno, e aí a gente caminha aqui para as 2 últimas perguntas aqui pra gente, infelizmente, pro final a gente vai ter que fazer mais podcasts. Vamos ter que fazer. É assim, entenda o que é importante para as pessoas que você ama também, não o que é importante para você, né? Por exemplo, eu sei que a minha filha mais velha, ela gosta muito de abraço. Eu sei que para ela é importante a parte do abraço. Ela levanta já falando, vem aqui, dá um abraço. Ela dá boa noite, É um a abraço. forma dela demonstrar amor Ela gosta da no família, abraço. ela gosta da família unida. Aquela semana que tá todo mundo correndo, deixa ela nervosa, traz ansiedade para ela, porque ela gosta da família unida. Eu sei que a minha filha do meio, eu sei que, por exemplo, quer um negócio que ela gosta, transforma. À noite, você sentar no sofá, ela gosta de assistir uma TV. Você senta no sofá perto dela, Só ela já fica deita, calado ela e deita a assistir. cabeça no seu colo e ela gosta que você fica passando a mão ali no cabelo dela e tal. E aquilo, ela sentir a proximidade também, o toque. Aquilo traz segurança para ela. Que massa. A menor, a Isabela, eu sei que ela gosta quando a gente se envolve nas coisas dela. Então, eu quero cantar, ela gosta muito de cantar. Eu quero cantar, vem aqui, canta comigo, dança comigo um pouco, Que desenha legal. comigo, faz. Então, assim, entenda um pouco o que é importante
para elas. Não que é importante só para você. Para você está cansado. O importante para você é tomar um banho, comer, E dormir, né? Esse é o que é importante para você. Mas assim, o que você não gastar, não é nem gastar, né? Investir no tempo agora, você vai ter que gastar com treinamento no futuro. E o treinamento é muito mais custoso você treinar seu filho depois que ele desandou. Isso se for treinamento. Isso se for treinamento. Então, assim, tem uns índices aqui para a gente concluir. Se vocês puderem colocar, por favor, o primeiro sobre a parte de estrutura do lar. Tem alguns índices que eu estava estudando que me deixou um pouco alarmado, né? A gente fala aqui, eu posso ir falando antes de aparecer ali na tela, tem uma pesquisa, a última pesquisa que saiu em 2022, a gente sabe que... Essa daí? Essa aí. A gente sabe que é o seguinte, um dos temas que fazem com que os adolescentes tenham ali reações complexas ali também, principalmente na parte emocional, são o tema das estruturas, às vezes porque os pais não vivem juntos, aquela coisa toda. E eu estava pesquisando um pouco sobre isso, olha que eu vou falar interessante, mas de um dado muito ruim. É uma comparação de 2010 com a última que saiu em 2022, né? Em 2010 nós tínhamos em torno de casamentos, 977 mil casamentos por ano em 2022, 239 mil divórcios. Dá o quê? Uns 2,4% mais ou menos isso aí. É 20, né? 20%, 20%. né? 24, 25%. Se você for ver em 2022, olha o que acontece. 40. Nós tivemos 970 mil, então 7 mil casamentos a menos, porém, a gente teve 420 mil divórcios. Foi para 40 e o quê? 44%? Dobrou. Então, o que acontece? Isso já reflete um pouco, muito fortemente, na parte da estrutura familiar. A gente consegue ver isso dentro de escola, sabia? Então, é forte isso. E aí isso porque a geração já veio uma geração desestabilizada. Essa geração desestabilizada começou a ter os seus relacionamentos, começou a casar sem propósito. Muitos casam por interesse. Até porque eu vou casar, vou ter minha casa, eu saio dessa aflição e começo a ter minha vida e eu tomo minhas decisões. Então casa sem realmente um propósito, sem escolher o parceiro correto, sem entender que são duas pessoas totalmente diferentes uma da outra. Né? Acha que vai ser tudo aquele mundo perfeito, não tem nenhuma estrutura, e aí a tendência, a probabilidade de um divórcio, ele é muito maior. Né? Então esse é um tema. A segunda imagem, aí a gente correlaciona as duas, e a gente dá uma resposta só. Eu acredito que se fizesse uma pergunta numa palestra, quem aqui mora com pai e mãe biológico, né? Pai e mãe, levanta a mão. Eu acho que não dá 30%. Eu tenho quase certeza. Isso é complexo. Isso é bem complexo. E aí tem o tema que eu também verifiquei, que é os registros de paternidade na identidade. Quando nasce, você vai fazer o seu de certidão de nascimento, né? Aqui está começando de 2016. De 2016, a gente não vai pegar todo esse histórico ali para não demorar. Vamos para o último que saiu, que foi os resultados de 2023. 2 milhões e 500. Explica pra gente aqui. Aquilo lá são todos que nasceram no ano. Todos que nasceram no ano. Foram registrados, né? 2 milhões e 573 pessoas, nascimentos, no ano de 2023. Pegando só Brasil. 172 mil registros não tiveram registro de paternidade. Mesmo com aquela lei que obriga e tudo. Não tiveram registro de paternidade. Então, assim, é um número que ele vem, se você for ver, ele vem aumentando. Cara, isso deve dar um bloqueio muito pesado numa criança na hora que ela pega uma idade ali e fala assim, ela entende, né? E ela olha, tá vazio ali, né? Exato. E é os problemas que você luta para poder apoiar e o propósito que você puder apoiar nas escolas. Então esse tema ele é muito forte, né? De todos os lados. Por isso que eu luto muito da postura do homem. Do homem de honra. E o que vai? Deixa uma mensagem para que as pessoas entendam um pouco mais do homem de honra e de que forma os homens. E para você que é mulher também, que está assistindo esse vídeo, e de repente você consegue perceber que o comportamento do seu marido ele possa melhorar, né? Não por briga, mas por orientação. É o que eu entendi o trabalho dos homens de honra faz
a caminho daqui. Eu já sabia desse projeto, mas hoje eu fiquei sabendo de alguns detalhes que deu até vontade de participar. A verdade é essa. Alguns detalhes. Eu gostei demais da forma que você conduz isso. Então, para você que é mulher, é convidar, não é nada religioso, é algo onde homens têm um momento de desabafar. Aquela parte que você falou, às vezes, de você não ter com quem se abrir. Eu conheci um cara, bicho, recente, semana passada, que ele saiu da cidade dele, né? Onde ele é natural, foi para uma outra cidade bem longe, em outro estado, para poder fazer um treinamento, para ele poder chorar, para ele poder se dar o direito de ser quem ele é. Tem coisas bem complexas nisso. Entendeu? O Homens, Bruno, o Homens de Honra fica um contato. Nós estamos agora com as redes sociais novas, então começamos do zero, exatamente para poder alavancar esse projeto e poder levar esse propósito e que isso chegue dentro dos lares. O propósito é criar homens fortes dentro dos lares, que amem suas famílias, suas esposas e conduza isso de uma melhor forma possível. Então nós criamos ali, o primeiro contato é o Instagram e o YouTube, mesmo endereço, é hh.homensdehonra. Então hh.homensdehonra. No Instagram você coloca o @ e o canal no YouTube não precisa, né? Então dá para fazer o contato por lá. No Instagram vai ter um link para você entrar no grupo de WhatsApp. Acho que tá ali também, né? Tá. Desse jeitinho aí? Isso. E aí vai ter também no Instagram tem o link para entrar para o grupo do WhatsApp, onde a gente coloca lá os invites ali das reuniões. Hoje funciona com uma reunião online, semanal. Atualmente está às quartas-feiras às 8 horas. Qual que é o objetivo do encontro? A gente leva toda essa condução com uma base de princípios cristãos. Então a gente vai lendo uma parte da Bíblia, explicando ela e trazendo aquilo para os dias de hoje. Para a mesa. Colocado na mesa. Assim, nos dias de hoje, como você vê isso, essa postura, como você entende esse princípio. E é muito legal, porque eu falo, como a gente não tem religião, então tem tudo lá. Né? Tem todos os tipos de religião lá dentro. Tem católico, espírito, então, a gente evangelho, tem tudo. Todos. A gente trabalha o princípio. E é legal porque o grupo se tornou um grupo tão forte que é um grupo de confiança. A gente sabe qualquer problema que a gente tem, qualquer hora um liga, o outro passa por... Ninguém passa por necessidade ali. Que legal, cara. A gente se ajuda, eles se expõem. Sabe por quê, Bruno? Nós homens, muitas das vezes a gente acha que consegue resolver tudo no nosso braço, que a gente não pode falhar, que a gente é a pessoa que coloca o suprimento dentro de casa, que a gente não tem direito, de se sentir fraco. E às vezes fica pesado isso, né, bicho? Assim, fica muito pesado. E quando você encontra um grupo de homens, né, que fala abertamente dos seus problemas, dos seus anseios e que pede ajuda de fato e que se fortalece, é muito legal, porque o que pediu ajuda na semana passada é o que vai fortalecer o outro daqui na 15 próxima. Dias. Nossa! E assim, quero mandar, não vou citar nomes, mas quero mandar sem essa galera, virou uma família assim muito unida, muito positiva, e está entrando pessoas no grupo e se tornando homens que estão se ajudando. E o intuito é criar famílias fortes e expandir esses exemplos que a gente fala do café, trocar essa experiência. Nós fizemos lá, eles fizeram café com a família deles e tem várias outras coisas que a gente vai falando e que vai transformando. Tivemos casamentos sendo restaurados. Isso que eu ia te perguntar, Roberto. Se você pudesse pontuar hoje, assim, das reuniões, qual foi a transformação assim que pessoalmente para você mais mexeu contigo? Qual que foi, cara? Olha, foram várias, mas assim, eu acho que essa da restauração do casamento, eu acho que foi uma mais emblemática, porque age exatamente no núcleo familiar, né? Então foi do André, um grande amigo nosso, é um chefe de cozinha fantástico ali. E ele tinha tomado uma decisão, não tinha acontecido nada grave, tinha tomado uma decisão de não estar ali junto com a esposa e estava com um filho pequeno. E aí a gente falando sobre família, veio esse sentimento nele, ele entendeu o papel dele como homem, né? Uhum. E aí ele restaurou o casamento, vão se casar agora novamente, eles vão fazer os votos agora novamente, já estão morando junto. E aí você aumenta a possibilidade de ter uma família estruturada e que aqueles índices de qualquer coisa daquilo ali não aconteça. Vai a zero.
não aconteça. Então, até brinco, né, Bruno? A gente tá brincando nos bastidores, né? O trabalho dos homens de honra É deixar o sem trabalho. É deixar você sem E eu trabalho. vou ter que vir para os homens de honra para me poder continuar o trabalho. Mas muito bom, muito bom. E é isso que a gente vai. Então, você de casa que quiser entrar ali no Homens de Honra, então hh.homens de honra no Instagram e no YouTube. E vou deixar também, Bruno, para a gente caminhar aí pro final também. Coloca suas redes sociais, né? E gostaria que você deixasse. Gostaria primeiro de te agradecer, né? E não agradecer por você ter vindo aqui, mas agradecer por tua vida. Amém. Cara. E espero que você esteja entendendo assim o amor que Deus tem por você, cara. O amor que Deus tem por sua vida. O que Ele realmente faz. E eu acho que esse dom que Ele te deu, Ele te deu esse dom e você pegou e você está seguindo o seu propósito. Você entendeu Ele. E o impacto e o reflexo que você tem na vida desses jovens é absurdo. É absurdo. Então, meu desejo para você como homem é que você sempre guarde o seu coração. Como a palavra diz, guarde sempre o seu coração. Porque dele vai prover as coisas boas, as coisas não tão boas. E que o Espírito Santo faça você filtrá-las de forma sempre correta. Para você tomar sempre as melhores decisões. Que Ele continue guiando os seus caminhos e que você continue refletindo essa luz, né? E agradecer pela amizade que está se tornando aqui, cara, né? Que massa, né? E do nada eu participei de uma mentoria sua e isso tudo se desenrolou. E nada por acaso, né? Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Cara... Né? Então, obrigado, cara. Queria te agradecer demais. Obrigado mesmo, tá? Olha, eu que agradeço. Como a gente conversava bastante tempo no celular ali e quando a gente se viu semana passada a primeira vez, eu fiquei até na dúvida. Falei, cara, será que eu já tinha visto o Roberto antes? Eu tô com a sensação, aí depois eu realmente lembrei que era a primeira vez que a gente estava se vendo, né? Como é que as redes sociais aproximam. As minhas redes sociais é Bruno Assunção Oficial. E para você que tem interesse em conhecer mais o projeto Homens de Honra, cara, acessa ali, não fica com vergonha não, aqui é só macho, né? Só homem aqui, cara. Talvez é uma oportunidade de você trocar uma ideia sem julgamento, ter oportunidade de desabafar uma coisa que você, né, tá preso e não tem com quem conversar. Então é um projeto incrível. É muito provável que eu me organize para fazer parte desse projeto junto com vocês. Eu achei muito interessante super a forma que é conduzido. E só para esclarecer para o pessoal, é totalmente gratuito? Totalmente gratuito, totalmente gratuito. Nós temos esses alinhamentos, esses encontros semanais totalmente gratuitos. E nós estamos agora, a gente faz um encontro mensal, presencial. E esse encontro é rateado, cada um leva ali uma peça de carne, faz um churrasco, faz alguma coisa. Nós temos o nosso tempo para gerar o vínculo, né? E agora estamos para a terceira fase que estamos expandindo, porque os homens já estão dando reflexos nas suas famílias. E as famílias querem se conhecer. Então, então a gente está fazendo a cada 3 meses, a gente está fazendo um encontro, uma viagem com as famílias, para que as mulheres se encontrem também e que as famílias realmente sejam famílias fortes, que é o propósito. Show. Então tá sendo muito... E o Brasil todo pode participar. Brasil, fora do Brasil pode participar. Então é isso, ó, tá feito o convite aí para você que ainda não conhece o projeto Homens de Honra. Tá ali, ó, hh.homens de honra. E tu vai conversar direto com o Roberto. Lá tem mais pessoas que auxiliam ali? Tem mais pessoas, tem um grupo maravilhoso lá para ajudar. E é isso aí. E eu te agradeço pelo convite, tá? Vamos marcar de a gente trocar mais uma ideia. Que a gente achou que ia ser muito tempo, eu acho que... Foi. Faltou. Mais podcast. Obrigado, tá? Obrigado. Obrigado você. Pessoal, espero que vocês gostem. Sigam o Bruno. Façam os filhos de vocês seguirem o Bruno. Que a mensagem ali é transformador. Então, @Bruno Assunção Oficial. Em todas as redes. Com todas as redes. Então, um trabalho fantástico. E se você gostou desse podcast, comenta aí embaixo se tem dúvidas também, né? Comenta e manda para as pessoas que você acha que essa mensagem vai fazer sentido. Tá bom, Bruno? Beijo no coração, obrigado por tudo. Encaminha, né? Deixa o seu comentário aí, o que você pontuou, o que você achou bacana. E principalmente, encaminha isso para um homem
que está precisando que você consegue perceber que talvez uma orientação poderia fazer toda a diferença. Talvez é isso que esse marido, filho está precisando. E às vezes a mudança de vida dessa pessoa está por um compartilhamento. Compartilhamento. Manda para essa pessoa, deixa ela escutar. Eu tenho certeza que esse projeto Homens de Honra pode mudar a vida do seu marido, do seu irmão, do teu pai, né? Depende da tua idade aí. Deixa ele assistir, deixa ele vir para que ele possa conhecer. E a mudança é feita gradativa, né? É isso aí. Beijo no coração. Deus abençoe. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu, Nego. Obrigado, tá? Obrigado. Que massa. Um abraço aí.